Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Pode se assentar. Nós estamos no mês da oração, um mês onde a apóstola já falou aqui. Nós todos os dias, até o final do mês, estamos orando todos os dias às 6 horas aqui. Você é o nosso convidado para estar conosco. Ou se não está assistindo pela internet, porque nós estamos aí transmitindo via as redes sociais. Você pode estar assistindo no YouTube ou no Facebook e estar participando conosco, mesmo que você não possa estar aqui. Você pode estar nos acompanhando pelas redes sociais e levantando os seus pensamentos ao Senhor. Então, nós vamos falar hoje de oração. E Jesus, o que mais os discípulos pediam para Jesus é que ele ensinasse aos discípulos a orar. Senhor, nos ensina a orar. Porque os discípulos seguiam Jesus, estavam com Jesus todos os tempos, e eles viam que Jesus se retirava sempre para orar. Jesus era uma pessoa que saía da multidão para buscar a presença do Pai, para buscar direcionamento do Pai. E às vezes nós não fazemos isso, e com isso os discípulos viam através de Jesus que ele tinha uma vida de oração, que ele buscava a presença do Pai. Então chegou um momento que eles falaram: olha, Jesus, nos ensina a orar. Senhor, eu preciso saber orar. E aí Jesus faz a oração que é universal, que acho que todo mundo conhece, que está em Mateus, em Marcos, nos livros do Evangelho, mas eu vou estar lendo onde Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Eu queria que você orasse comigo junto, amém? Assim diz Jesus: portanto vós orais assim, vamos lá? Pai nosso nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por causa dessa oração. E às vezes nós oramos isso, né? Tem religiões que faz disso para você orar 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria, e faz disso um mantra para a sua vida. E às vezes você não entende. Quando Jesus ensina isso, o que ele estava ensinando aos discípulos e o que eles estavam passando para os discípulos. Jesus, ele sempre se considerou como pão, porque Jesus falava assim: olha, eu sou o pão que desceu dos céus. Aquele que comer deste pão, que é Jesus Cristo, jamais terá fome. E se nós pegarmos a palavra pão no hebraico, ela tem 3 palavras, e essas 3 palavras simbolizam assim, olha, a palavra pão, ela simboliza a autoridade. Porque não era só isso que Jesus estava falando: olha, quando vocês comerem, vocês receberão a autoridade, quando vocês comerem esse pão. Ela simboliza proteção. Vocês terão proteção. Por isso que ele fala: aquele que comer desse pão jamais terá fome. E ela simboliza alinhamento com o reino dos céus. E essa oração que acabamos de fazer, ela nos alinha aos céus. O que Jesus veio fazer e o que ele falava sempre: olha, eu trago a vocês o reino dos céus aqui na terra. Eu estou trazendo o reino dos céus para vocês aqui na terra. Então, quando ele faz essa oração ela fala ali para que você possa ir para o reino dos céus. Essa oração, ela te leva ao reino dos céus. É uma oração do Pai Nosso que nos leva a estar no reino dos céus. E era isso que ele queria ensinar aos discípulos. Porque quando ele fala Pai,
A palavra pai em hebraico, nós vamos ver também que tem significado essa palavra. Cada letra no hebraico, ela tem um significado. Não é que nem a nossa, que você tem a palavra só tem o significado fonético, né? A, B, C, ela não tem um significado. Mas todas as palavras hebraicas, elas têm um significado. Por isso que se troca o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Por isso que Deus mudava o nome, né? Porque as palavras eram muito importantes. Elas traziam conceitos, elas traziam códigos dentro delas, e elas traziam princípios dentro dela. E quando ele ensina a orar, ele fala Pai Nosso. Essa palavra Pai, a palavra Pai, ela simboliza poder e autoridade sobre o lar. Olha só, você que é pai, eu que sou pai, a palavra pai, como ela é importante. Você não é pai por acaso, você não tem o nome de pai por acaso que foi te dado, mas pai é porque você tem autoridade sobre o seu lar. Ela traz essa autoridade para nós, e nós estamos perdendo isso. Nós estamos deixando que o mundo lá fora nos molde como eles lá fora, e nós vamos perdendo os conceitos que a Bíblia tem para nós, os princípios. E às vezes a família está toda destruída, porque as pessoas não entendem, os homens não entendem o poder de ser pai, de você dar direcionamento à sua família, de você tem autoridade na sua casa, de expulsar os demônios, de brigar pela sua família, de ali estar dando direcionamento para a sua família. E olha, ela simboliza, ela é a referência de Deus para a família. Ela dá, essa palavra ela transmite amparo, carinho, aconchego, abraço. Olha só. E ela dá também responsabilidades. Ela te dá a responsabilidade, porque a responsabilidade do lar é do pai, é do homem. Você tem autoridade na sua vida. Você tem autoridade no seu lar, porque nós representamos o Pai aqui na terra, nós representamos o nosso Pai celestial. Porque olha só, a palavra de Deus fala assim, ó, Pai nosso que estás nos céus. Olha só que interessante, Pai nosso. O Pai é nosso, o Pai é meu, Ele é seu. E você já perguntou por que não é pai meu? Pergunta para o irmão, você já perguntou por que não é pai meu? Por que não é pai meu? Sabe por quê? Porque o reino é nosso. Deus, quando Ele fala assim, Pai nosso, Ele está dando o que? Pertencimento, que nós pertencemos ao reino dos céus. E que nós somos seres individuais, que têm que só olhar para o meu umbigo, só olhar para os meus problemas, só olhar para as minhas dificuldades, só olhar para aquilo que eu estou sofrendo. E às vezes nós ficamos assim, porque o mundo hoje fala isso. Seja feliz e o resto que se dane. Assuma o que você tem que assumir e deixa o resto para lá. Seja feliz hoje, assuma. Porque você faça a não pertencer mais. Você é uma pessoa, um indivíduo isolado hoje do mundo que as pessoas estão hoje passando. A pessoa pega o seu celular, entra no seu quarto e aquilo lá, ela está ali. Ela com o celular. Ela não tem mais o nosso. E quando Jesus ensina, Ele fala, Pai nosso. Porque é nosso. É pertencimento. É tudo para que nós possamos se preocupar com as outras pessoas. É que nem nós somos uma família a pertencer. E sempre a gente fala, olha, você tem que pertencer à família. Você tem que fazer parte de uma célula. Você tem que fazer parte de um ministério. Você tem que fazer parte da igreja. Quantos desigrejados hoje, porque eles estão olhando a sua individualidade. Eles não querem ter mais relacionamento com a igreja. Igreja tem pessoas e tem problemas. Mas o problema é nosso.
As pessoas são nossa. O teu filho é nosso filho. Então nós temos que voltar esse conceito para as nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus. Não é Pai meu que está nos céus, mas é Pai nosso que estais nos céus. É pertencimento. Eu vi uma história de uma pessoa e ela estava falando o que é em Israel você pertencer. Porque quando ele fala família, em Israel, é todas as pessoas que moram no mesmo lugar. Lá se chama kibbutz. Então aqui quando nós voltamos, nós falamos, vamos montar nosso kibbutz, até Jesus voltar, não é, pastora Juliana? Vamos montar nosso kibbutz lá no sítio, cada um monta uma casa, nós cozinhamos tudo junto, mas cada um tem um lugarzinho, e nós vamos ficar aqui. Para que se preocupar? Dá vontade. E lá eles têm os kibbutz. Então mora família, o tio, o irmão, tudo, os primos. Quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele e a casa dele, todos os que moram no kibbutz dele. Primo, parente, tio, irmão, cunhado, cunhada, tudo morava ali, cada um tinha a sua casa, mas eles fazem a comida e almoçam todos juntos. Então isso é pertencimento. E eu ouvi uma história que foi o seguinte, foi um pessoal aqui do Brasil, e eles foram fazer uma excursão, isso aconteceu, uma excursão para Israel. E o que acontece? Chegaram lá em Israel, tal, começaram a visitar, e tinha um casal que tinha deixado seu filho de 17 anos aqui no Brasil. E aí o que acontece? O vizinho liga de repente de madrugada e fala, olha, ligou para o pai lá e falou, olha, é o seguinte, teu filho está sendo assaltado aqui, ele está correndo aqui na rua e não sei o quê. Quer dizer, olha só, o vizinho liga para o pai que está lá em Israel, que não vai poder fazer nada, a não ser ficar preocupado, e passa a bola para lá, porque não é meu filho, eu não tenho nada com ele. Não existe mais esse pertencimento hoje aqui, e nós aprendemos isso. E o que ele acontece? Começaram a acordar todo mundo, acordaram o guia a pessoa que organizou toda a excursão, e foi acordando, até acordar o guia local de Israel. E quando acordou o guia local de Israel, ele falou, não acredito que vocês não têm pertencimento no Brasil. Por que vocês vão me acordar com um negócio desse? Ele ficou indignado de ter acordado ele por causa de um problema desse. Ele falou assim, olha, se fosse aqui em Israel, sabe o que teria acontecido? Todo mundo sairia na rua e começava a gritar, chamaria a polícia, mas todo mundo ia ajudar o teu filho lá na rua. E ele não iria, porque o teu filho não é teu filho, ele é nosso filho. Isso é pertencimento. Isso é você pertencer, fazer o teu pertencimento. O teu sofrimento é o meu sofrimento, a tua alegria é a minha alegria. O teu filho, que às vezes pode estar nas drogas, é o meu filho. Então vamos lutar juntos, vamos estar juntos. Nós pertencemos a uma família. Não é uma camiseta com dizeres bonitos, olha, igreja, família. Você tem que pertencer à família. Você tem que pegar os teus dons e doar na casa do Senhor, para ajudar pessoas, para que você possa estar fazendo aí algo com aquilo que Deus lhe deu, abençoar muitas pessoas que estão ao teu redor. Por isso que é Pai nosso que estás nos céus, e não o Pai meu que está nos céus. Então nós precisamos voltar esse conceito para nós, trazer esses princípios para nós de novo, como igreja do Senhor Jesus. Nós vamos estar juntos, por isso temos células, porque cada liderança da célula, ele cuida de um grupo, onde ele vai estar ali monitorando aquele grupo, e se acontece qualquer coisa com aquele grupo, ele coloca no WhatsApp, e todos nós vamos estar orando, porque todos nós estamos ajudando aquela pessoa com aquele problema, e vamos orar todo mundo, porque o problema não é dela, é nosso, porque nós somos uma família, uma igreja, uma família a pertencer. Você pode dar uma glória a Deus, você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Aleluia! Então nós precisamos, às vezes oramos o Pai Nosso e não sabemos onde ele vai chegar.
E olha só, ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino, ele está falando de reino. Se tem um reino, nós somos uma família e pertencemos a um reino. Reino da onde? Dos céus. Fala, eu pertenço ao reino dos céus. De novo, eu pertenço ao reino dos céus. Eu tenho uma família, mas eu pertenço a um reino. E olha o reino, todo reino tem um rei. Nós temos um rei. Nosso rei chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que virá em glória, com os olhos de fogo, com a boca, com uma espada desembainhada, e nas suas coxas vai estar escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o nosso rei. Mas olha só, um reino que tem rei, mas ao mesmo tempo ele é Pai nosso. Você tem um Pai nos céus. Você tem a paternidade de Deus na sua vida. Você passa a ser filho, você passa a ter uma família, mesmo que você não tenha uma família e não foi estruturado dentro de uma casa com uma família. Hoje, quando você aceita Jesus, você passa a ser filho. Você passa a ter um reino, você passa a ter um rei, mas você passa a ter um pai. E o pai que te cuida, um pai que te protege, um pai que te ampara, um pai que te dá carinho, um pai que está pronto para te ouvir. Porque às vezes nós achamos e não falamos com Deus e não oramos para Deus, porque nós achamos que nós temos que ter eloquência na nossa oração para falar com Deus. Que nós temos aí essa eloquência toda, e se eu não tenho essa eloquência toda para falar com Deus e gritar, tem gente que grita para falar. Tem gente que também só mostra, em qualquer lugar, está orando, para mostrar para quem? Então as pessoas ficam assim: nossa, eu não vou orar, porque eu não oro igual aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa é só uma carcaça, porque ela não está orando. Tem pessoas que oram eloquente e são pessoas com o coração sincero. Tem pessoas que têm esse dom. Como eu citei aqui de manhã, a pastora Karina, se você pôr ela para orar aqui, ela vai orar 1 hora, 2 horas, sem repetir uma palavra. Eu já fiquei perto dela. Fala: Deus, eu preciso orar que nem ela, Deus. O que essa mulher tem, meu Deus? Ela ora, e ela não repete uma palavra. Mas aí, você vê, é uma comunhão, mas nós não podemos estar se comparando a outra pessoa, porque o nosso Pai que está nos céus, Ele ouve a minha oração quietinho no canto, a tua oração, o teu pensamento. Às vezes uma pessoa que está lá atrás, você nem vê ela, mas às vezes aquela pessoa é a mais importante que está dentro da igreja, porque ela está em silêncio, orando, intercedendo pelo culto inteiro. E aí quem está aqui na frente se acha o bambambam quando uma pessoa aceita Jesus. Mas quem Deus está ouvindo? Aquela pessoa que está orando silenciosamente no canto. Então nós precisamos saber que nós precisamos orar. E a oração não tem que ser eloquente. A oração tem que ser sincera diante de Deus. A oração tem que ser ali, de você chegar como um pai. Pai, eu estou sofrendo. Eu estou passando por uma necessidade grande. Pai, me ajuda a estar passando por essa dificuldade. Porque às vezes nós queremos que Deus nos livre dessa dificuldade. Às vezes nós oramos: sai Deus, Deus me livra disso. E às vezes Deus está fazendo você crescer com isso, para que você tenha consciência que quando você estiver no meio de uma tribulação grande, você vai pedir para Deus. Fala: Deus, me ajuda, Deus. Deus, se você chegar para Deus: Deus, eu perdi o emprego. Ele vai falar: eu tive com você, eu sei que você perdeu um emprego. Olha, eu perdi um ente querido, eu sei que você perdeu um ente querido. Eu estava no velório, Deus, eu sei que você estava no velório, meu filho. Eu sei que você estava na UTI. Eu estava lá com você. Eu estava do teu lado. Eu nunca te abandonei. Eu nunca deixei você. E agora você fala: Deus, me ajude a tomar decisões certas quando as dificuldades virem. Me ajude, Senhor,
a quando eu terminar o meu relacionamento, eu não saio dando tiro para todo lado e pego qualquer um para trazer para a minha vida, mas que o Senhor me direcione para uma pessoa certa que o Senhor já preparou aí no céu para mim, para que eu não sofra novamente. Deus, me ajuda a tomar decisão certa para o novo emprego que o Senhor vai abrir para mim. Deus, me ajude a tomar decisões certas. Deus, entra na minha vida. Você vai ver que a tua oração e a tua vida vai mudar muito. E você não precisa ser eloquente, você não precisa estar aparecendo para ninguém, você precisa estar tendo comunhão com o nosso Deus. Por isso que nós estamos hoje fazendo a oração às 6 horas da tarde, porque às 6 horas da tarde Deus descia dos céus, chegava para Adão e falava: Adão, e aí, o que você fez hoje? Pus o nome nesse animal aí, esse de pescoção grande, pus girafa. E girafa parece girafa, não é? E aí, esse eu pus cachorro. Pô, legal, gostei. Esse aí, porquinho. Ele vai, então, pus ele porquinho. E ele foi dando nome. E cada nome de animal tem um nome certo. Já pensou? Cachorro chamar girafa e girafa chamar cachorro? Você vê como Adão, ele foi inteligente, fala a verdade. E às 6 horas é que Deus descia. E por isso que a gente está morando às 6 horas. E às 6 horas é que se fazia o sacrifício a Deus. E nós estamos dando um sacrifício agradável a Deus aqui. O nosso culto de estarmos orando. E que isso não é só esse mês, mas que isso seja um estilo de vida para você. Quando Jesus fala: olha, quando vocês orarem, orem assim. Porque Jesus queria ensinar os discípulos a ter uma vida de oração com Deus. Uma vida de oração para que eles pudessem enfrentar tudo que viria na frente. Porque Jesus não estava prometendo uma coisa fácil, um evangelho Nutella. Não, virá dificuldade, teremos dia mal, mas se nós estivermos orando, Deus vai fazer com que nós passamos esse dia mal. Se nós estivermos praticando essa oração, se nós orarmos antes, se nós estivermos nos dedicando a ter comunhão com Deus. Então, às vezes você fala assim: não, vamos orar de madrugada. Aí você ora de madrugada, depois você para. Não aguento mais. Vou orar meia-noite. Vai orar meia-noite. Daqui a pouco você não aguenta, ora mais. Mas 6 horas da tarde, mesmo que você trabalhe de dia ou de noite, 6 horas você está acordado. E 6 horas você pode orar 5 minutos para Deus. Pode elevar teu pensamento e falar: caramba, 6 horas, vou elevar meu pensamento a Deus. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E às vezes as pessoas não veem o quanto é importante. Às vezes as pessoas começam a fazer outra coisa. Aqui dentro da igreja acontece isso. Eu vejo pessoas fazendo outra coisa e nós começamos a orar 6 horas. Aí todo mundo fala: nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Não, você precisa orar. Você precisa estar aqui orando. É 6 horas, vamos orar. Nem que seja 10 minutos e depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Nós oramos 1 hora porque nós temos muita gente orando conosco aqui. Então não conte historinha para você, porque você às vezes é contador de história. Parece Tom Hanks, né? O contador de história. Eu não vou orar porque eu tenho isso para fazer. Eu não vou orar porque eu tenho aquilo para fazer. Eu não vou orar porque eu tenho que resolver isso. Não, eu não vou orar porque eu não quero orar. Tudo bem, mas não conta história para você mesmo. Quando chegar 6 horas, ora. Amém? Senão você vai ser crente 6 horas. 6 oram por mim. Então nós precisamos às 6 horas orarmos. Leva o teu. Estou dentro do carro, estou vindo. 6 horas. Senhor, estou aqui, Senhor, e vou orar para o Senhor. Eleva o teu pensamento a Deus. Claro que você não vai fechar o olho e bater o carro e vai falar: o apóstolo mandou orar, então estou orando e Deus vai. Não. A oração é você ter comunhão com Deus. Como eu falei, a oração não tem nada a ver com eloquência. Tem a ver com ter a comunhão com Deus. Sou uma pessoa eloquente? Glória a Deus. Aleluia. Ora. Você pode dar um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor? Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, 22 ao 25. Porque uma das coisas que Jesus sempre fez é ensinar os discípulos a orarem. Mas ele vivia aquela vida de oração.
Ele vivia e dava exemplo daquilo. E olha só, em Lucas capítulo 8, aconteceu que num daqueles dias entrou no barco em companhia de seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra margem do lago, e partiram. E enquanto navegaram, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram e dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus? Porque olha só, ali Jesus estava ensinando aos discípulos: a tempestade ela vai vir. Deus é capaz de livrar-nos da tempestade, Ele é capaz de livrarmos nós da tempestade. Mas quando nós oramos e temos confiança em Deus, Ele vai nos dar estratégias para que nós possamos enfrentar a tempestade. Porque nem sempre Deus vai fazer com que a tempestade cesse na sua vida, mas Ele vai fazer com que você tenha força para passar a tempestade. Porque a tempestade vem para mim, para você, para todos nós, o dia mal vem. Mas como nós vamos reagir à tempestade? Como eu vou reagir à tempestade? É como eu vou reagir na tempestade é que vai me levar mais longe. Agora, se eu parar no meio da tempestade, nós vamos ficar para trás, porque você vai ficar um crentinho dodói. Qualquer coisa que acontece, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais naquela coisa, eu não vou mais na célula, eu não vou mais naquilo. Então você é um crente que não aprendeu a orar o Pai Nosso ainda. Você não aprendeu que Deus está nos ensinando. E quando acontece alguma coisa conosco, Ele está ensinando a você a aprender, a você a ter ali um aprendizado daquilo que você está passando. Às vezes tomamos decisões erradas na vida, mas nós precisamos aprender com aquilo que erramos. E Deus quer que você aprenda para que você possa crescer na vida. Se toda vez que o teu filho precisar de alguma coisa, você está lá: filho, pode deixar. E você vai levando o teu filho, vai levando, ele nunca vai ter crescimento. Mas você deixa às vezes ele passar por uma dificuldade, uma tempestade, ele vai crescer com isso. Porque nós só vamos crescer na tempestade, nós não vamos crescer na alegria. Nós vamos crescer no meio da tempestade. É no meio da tempestade que Deus vai provar aquilo que está dentro do seu coração. Será que você confia em Deus? Porque quando nós temos comunhão com Deus, nós vamos seguir em frente. Eu estou no meio da tempestade, o vento é contrário, mas eu sei que eu vou chegar do outro lado. Eu sei que esse vento pode estar me incomodando, mas eu confio em Deus. A tempestade, o vento está subindo, e eu confio em Deus. Eu confio em Deus, porque a oração, ela vai fazer efeito e os benefícios no meio da tempestade. E não vai te livrar da tempestade, mas no meio da tempestade. E nós precisamos saber que nós vamos lutar, que nós vamos ter forças para vencer essa tempestade, para que nós vamos passar do outro lado, que nós vamos furar essa tempestade, a dificuldade que vai vir. Porque quantas pessoas desistem pela primeira dificuldade que aparece? Pela primeira dificuldade você para. Em qualquer área da sua vida, às vezes na área profissional, acontece alguma coisa, você parou, você desistiu. Mas Deus está te impulsionando hoje aqui a você seguir mais longe, porque você é filho amado de Deus, e você tem um Pai, e esse Pai é nosso Pai que está nos céus. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Dá um glória a Deus. Então, se você é uma pessoa que qualquer tempestade você vai surtar na vida, você vai perder o teu controle, você vai perder aí a tua base, vai ser difícil você
ser uma pessoa que vai seguir em frente. Mas se você tem comunhão com Deus, saiba que teu Pai que está nos céus, Ele é um Pai protetor. Ele é um Pai que te ama. Ele é um Pai que te guarda. Ele é um Pai que ampara você, coloca você no colo. Ele é um Pai que está sempre pronto a estar perto de você. E Ele quer que você cresça na vida. Ele quer que você chegue mais longe. Porque às vezes as pessoas vêm para mim e falam: olha, passei essa dificuldade. Quando a gente começou a obra do Senhor, e a gente passou por umas grandes dificuldades, aí uma pessoa chegou para mim: isso aí é só o começo. Eu falei: glória a Deus, Deus nos livrou dessa dificuldade. Aí a pessoa falou: não, isso aí é só o começo. Vai vir dificuldade muito maior na sua vida. Você vai ter problema muito maior na sua vida. Porque nós precisamos confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós vamos estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós vamos saber que nós confiamos em Deus. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu posso estar fazendo o que for, mas o Senhor está comigo. O Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, bem presente na hora da angústia. Então nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber que Jesus foi ensinando os discípulos todos os dias. Todos os dias andava com eles e falava: olha, a oração é essa que você tem que fazer. Você tem que orar antes. Nós precisamos ter essa vida de oração. Porque quando você tem essa vida de oração, vai vir a dificuldade e você está preparado. Porque se você não estiver preparado, qualquer dificuldade que vir, você vai desistir. Você vai chegar e falar: Jesus, pelo amor de Deus, acorda. Não vê que nós estamos perecendo. E aí Jesus fala: onde está a sua fé? Fala para o teu irmão: onde está a sua fé, meu irmão? Aonde está a sua fé? Está no barco? Uns confiam em carros e cavalos. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. É nisso que nós confiamos. Se você confia na sua conta bancária, no seu emprego, nas coisas que estão ao seu redor, você nunca vai crescer espiritualmente. E que Jesus queria é que esses discípulos crescessem espiritualmente. Porque todos os discípulos foram mortos. Todos os discípulos, uns sofreram muito no final para trazer o Evangelho até nós hoje. Eles iriam enfrentar dificuldades muito maiores, mas como eles aprenderam a confiar em Deus, como eles aprenderam a orar para Deus, ter comunhão com Deus, eles enfrentaram todas as coisas. E você vai enfrentar todas as coisas em nome de Jesus. Você vai estar enfrentando coisas que Deus vai colocar, mas que você vai estar preparado para estar aí superando isso, para ter ali clareza no meio da tempestade. Porque o que Jesus queria fazer aqui, ele falava assim: olha, eu quero te dar paz no meio da tempestade. A melhor coisa é você ter paz no meio da guerra. É você ter paz quando vier a dificuldade para você. É você ter discernimento. É você não se apavorar e não estar tomando atitudes que você vai se arrepender mais tarde. Atitudes que podem te prejudicar para o resto da tua vida. Porque se você tomar uma atitude precipitada, você vai tomar aí problemas terríveis. E não vai falar: ah, foi o demônio. Não, foi você que tomou a atitude que não devia tomar, de não consultar a Deus. Olha, dobrar os teus joelhos: Deus, o que nós vamos fazer? Deus, me prepara para um novo emprego. Deus, me prepara para um novo relacionamento. Me prepara para uma nova... Isso. Aleluia. Nós temos um Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso que é bom ter uma mulher. Aleluia. Aplauda o Senhor pela apóstola. Então, nós precisamos estar preparados para o dia mau.
revestidos de toda a armadura de Deus, preparai-vos para o dia mau, porque o dia mau ele vai vir. Nós não pregamos um evangelho Nutella, um evangelho onde tudo vai dar certo. Não, às vezes vamos enfrentar problemas, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos ficar de pé agora. Nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele venha derramar sobre nós o bálsamo de Gileade. Porque, olha só, os discípulos ficaram impressionados quando eles viram que Jesus levantou, acalmou o vento, acalmou a tempestade, acalmou o mar e tudo se fez bonança. Eles falaram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles aprenderam que quando você confia em Deus, pode vir a tempestade que for, pode vir a dificuldade que for, Ele é capaz de vencer e te dar a vitória de qualquer dificuldade que você possa estar passando.